Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o magazine do Euroregião. Eu sou o Manel Ribeiro. Eu vou estar na sua companhia nos próximos minutos para este programa. No programa de hoje vamos falar de transformação digital e sobre os seus impactos na sociedade. O nosso convidado é João Silva, especialista em comunicação empresarial. Bem-vindo ao Falar Europeu, João. Muito obrigado, Manel. Vamos então começar aqui com este tema, que é um tema bastante importante, é um tema que está a ser muito discutido. Eu vou-te colocar já a primeira questão, que é atualmente fala-se muito sobre transformação digital. Lá está, aquilo que eu estava a dizer, um tema muito falado, ele tem ganho a atenção das empresas dos mais variados setores de atividade, em todo o mundo, não é só cá em Portugal, que consiste na transformação digital. O que é isto? Bom, Manel, a transformação digital pode ter aqui uma definição muito ampla. É muita coisa, não é? É muita coisa, é de facto muita coisa. Eu diria que é, antes de mais, aqui um processo de mudança de mentalidade das empresas, onde passam a utilizar a tecnologia para cumprirem o objetivo, ou o conjunto de objetivos, se tornarem mais modernas, mais eficientes, mais produtivas e, naturalmente, mais competitivas nos mercados. Mas nós, neste processo, as empresas, eu penso que elas já têm feito isto há muitos anos, não é? Até tem a ver com acompanhar um pouco a evolução. É um processo contínuo. O que se passa agora é que temos aqui um boom de novas tecnologias, de novas soluções que permitem, de facto, às empresas alavancarem muito os seus negócios, os seus processos. Isso podemos apontar aqui para diversos setores de atividade económica, mas particularizando a indústria, por exemplo, onde tem aqui, de facto, um conjunto de desafios muito grandes. Nomeadamente aqui com a necessidade que estas áreas têm de otimizar os seus processos produtivos, tornarem-se mais ágeis, mais rápidas, mais eficientes, e de facto a digitalização de processos e operações vem permitir a estas mesmas empresas conseguirem dar resposta a estes desafios, a estes problemas que acabam aqui por surgir. Ou seja, ao tornarem-se mais rápidas, mais ágeis, vão necessariamente ser mais eficientes e, com isso, também mais rentáveis, naturalmente. E depois, quando estavas aqui, que o processo de transformação digital é muito amplo, vamos tentar aqui dar alguns exemplos, que é para ser mais fácil para nós, para percebermos. Porque às vezes também se costuma dizer que a transformação digital não é só mudar uma impressora, não é? Que é tudo muito mais do que isso. E ao mesmo tempo também estavas a dizer que veio de uma certa maneira mudar e até melhorar os processos de produção, mas também vem melhorar muito o acesso à mão de obra qualificada, não? Ou essa mão de obra também tem que estar preparada para... Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, de facto. E esse é um dos desafios que se coloca claramente nos processos de digitalização e de transformação digital. Até que ponto é que, em primeiro lugar, as próprias empresas estão preparadas para iniciar e fazer este caminho. Essa transição. E esse é um ponto-chave que, culturalmente, as empresas muitas vezes não estão preparadas para fazer isso. Mas não fazem, estamos a falar muito por alto, obviamente, mas não fazem um levantamento, o chamado levantamento de necessidades? Bom, esse levantamento de necessidades acredito que o façam, mas entre um levantamento de necessidades e a implementação de um projeto de transformação digital, há também aqui um caminho ainda muitas vezes longo a percorrer e um conjunto de etapas e de barreiras que surgem. A questão que falávamos era até que ponto é que as empresas estão preparadas ou não para fazer esse mesmo caminho e muitas vezes esbarram ou ficam logo retidas na própria liderança. Se não existir um compromisso claro do ponto de vista da liderança da empresa com a vontade, com a necessidade de fazer evoluir a companhia neste processo de transição digital, é bem caminho andado para não resultar. Não? O que é que te parece, João? Enquanto, como tens contacto, és empresário, trabalhas numa empresa, diretor de operações, mas quando estás assim em contacto com a vida, neste caso com a realidade portuguesa, o que é que te parece? Achas que as empresas estão preparadas para essa transição digital? Assim, de uma forma assim muito observadora, digamos assim. Não, vamos ver. A transformação digital, isto é um processo que é irreversível, não é? E é incontornável. Quem não estiver preparado, mais dia, menos dia,
que certamente vai ter que deixar aqui por terra o seu projeto, o seu negócio. É algo que de facto não há grande volta a dar. Concretamente, se as empresas estão preparadas, certamente que umas estarão mais preparadas do que outras. Não, naturalmente que sim, terá muitos termos muito a ver com a dimensão que as empresas têm, com a própria estrutura, com a forma como estão organizadas, se têm departamentos de IT ou não, se o próprio departamento de IT também é envolvido, em muitos casos, e em muitas situações acaba por não ser envolvido naquilo que se podem classificar também como decisões estratégicas de negócio, porque um processo de transformação digital, de facto, não é simplesmente deixar de utilizar o papel e passar a usar um dispositivo móvel. Portanto, é muito mais do que isso. Naturalmente que depende muito da atividade, do tipo de negócio em que estamos a trabalhar. Do setor, não é? Do setor em particular. Muito bem. Vamos aqui avançar para a próxima pergunta, que é qual é o impacto que esta transformação digital poderá trazer, não é? Nós, quando tivemos aqui mesmo, quando tivemos a 100%, digamos assim, totalmente digitalizados, vou utilizar este termo, qual é que será o impacto para a sociedade? Eu acredito que o impacto é sem dúvida muito profundo. Vamos ver, a tecnologia transformou o nosso dia-a-dia. Também é algo que é incontornável hoje. Vejamos a quantidade de vezes em que nós, durante um dia, pegamos, por exemplo, num telefone, e não necessariamente para fazer uma chamada telefónica, sim, seja é verdade, para consultar um e-mail, seja para redes sociais, uma rede social, seja para fazer uma transação bancária, seja para chamar um Uber, no caso. Também dá para chamar táxis. Também dá para chamar táxis, seja para fazer uma reserva de um hotel. E, portanto, há um conjunto muito grande de ações que podemos realizar através destes dispositivos móveis que hoje temos também aqui à nossa disposição e, portanto, o impacto que traz nas nossas vidas é de facto tremendo. Posso dar aqui um exemplo, sei lá, um Netflix, algo tão simples como uma plataforma de streaming que hoje é amplamente utilizada e reconhecida um pouco por todo o mundo. Uma série de anos atrás, o seu formato de distribuição e de venda era baseado no envio de cassetes em VHS e em DVDs, dos blockbusters, para os seus assinantes. Hoje, portanto, é tudo através de um formato o streaming, e é uma empresa bilionária. Portanto, temos aqui um bom exemplo do impacto que a transformação digital está a causar na nossa sociedade. É tudo muito mais acessível, é tudo muito mais rápido. E há uma coisa importante aqui, nós estamos a falar da Netflix, que hoje em dia é uma empresa completamente tecnológica, porque dedicou-se ao streaming, mas que antigamente não era. E a pergunta aqui que eu te faço é, estas transições digitais aplicam-se apenas a empresas de tecnologia? Claro que não, não é? Todas as empresas, grandes e pequenas, estão... De todo. Eu acho que isso é mais um mito. É mais um mito e muitas vezes uma desculpa que muitas empresas, se calhar, ainda socorrem para não avançar com determinado tipo de processos. Eu acho que é preciso ter a consciência, sobretudo, que a transformação digital obriga a um compromisso de gestão. Okay? Claramente tem que existir uma visão clara daquilo que se pretende fazer, o caminho que se quer seguir para se conseguir atingir os objetivos de negócio que estão aqui traçados. E não é algo que esteja exclusivamente ao alcance de empresas que tenham os seus modelos de negócios assentes exclusivamente em e-commerce ou nas empresas que vendem software como serviço, o chamado SaaS. Acho que longe disto. Sobretudo, está ao alcance das empresas, mais uma vez, que possuem essa visão estratégica de compreender até que ponto é que a tecnologia pode ajudar a rentabilizar, a melhorar os processos, a alcançar os objetivos de negócio. E hoje temos soluções de inteligência artificial já muito robustas, soluções da IoT também, que permitem, à distância,
controlar uma série de equipamentos em simultâneo e de operações e, portanto, o impacto, mais uma vez, da transformação digital, não só na vida das empresas, como da sociedade em geral, é inquestionável e é irreversível. E é irreversível. Os desafios que colocamos, o que eu te quero perguntar aqui, eu fiquei a pensar nesse impacto, que é de facto um impacto, que é uma coisa que nos impacta diariamente e que já nem sequer nos apercebemos, nem sequer nos damos conta e até chegamos a um ponto que quando saímos de casa sem o telemóvel parece que saímos de casa sem uma parte do nosso vestuário. E fiquei a pensar nisso, foi por isso que eu não avancei para a próxima pergunta. Quais são os desafios que se colocam às empresas neste caminho da transformação digital? Porque há vários desafios, não é? Podes dar assim alguns desafios? Eu acredito que um dos grandes desafios será, desde logo, a falta de iniciativa. Falava aqui há pouco que tem que existir um compromisso, claro, mais uma vez, da gestão das empresas em querer fazer este caminho e para isso é preciso compreender também o impacto potencial que a tecnologia pode introduzir nas melhorias dos processos de negócio, mas a falta de iniciativa dos empresários, a falta de disponibilidade para conseguir perceber e entender os benefícios que vão ser introduzidos com estes processos de transição, são desde logo uma barreira. Eu acredito muito também que outro dos grandes desafios passa muito pelas dificuldades técnicas que ocorrem. Quando falamos em dificuldades técnicas, falamos muitas vezes na falta e na ausência de mão de obra qualificada, de funcionários, de colaboradores, com um nível de experiência, de maturidade e de especialização que permita gerir, acompanhar, implementar um processo desta natureza convenientemente. E este é, de facto, um problema que parece que muitas das empresas, e sobretudo o nosso mercado empresarial em Portugal, como é sabido, é constituído maioritariamente por PMEs, e naturalmente que nas micro e nas pequenas empresas não estarão dotadas de estruturas que possam ter e, portanto, executar todo este caminho da forma ideal. Logicamente que nesses casos tem que adaptar também o processo à sua dimensão, procurar simplificar também esses mesmos processos, mas não significa que não esteja ao alcance também destas pequenas e médias empresas também fazerem este processo este caminho para a transformação digital e temos aqui também um conjunto de oportunidades hoje de financiamento público que vamos entrar aí, as próximas perguntas são precisamente essas. O João, agora nesta resposta estavas a frisar aqui um momento que falámos esta manhã no Euroregion Talks. Nós temos, como sabe, temos andado pelo país a fazer a apresentação do Euroregion Talks, no qual discutimos todos os temas que estão ligados ao empresário, mas sempre tendo fundos europeus por base das nossas conversas. E esta manhã falámos muito na qualificação e nas competências, que era uma das coisas que o João estava aqui a falar e que é extremamente importante não só ter a qualificação, mas também ter as competências, não é? Eu diria mesmo que muitas vezes é mais relevante ter as competências do que ter a qualificação, porque a questão de um título académico, naturalmente que tem o seu relevo, mas do que é que me serve ter na minha empresa um conjunto de pessoas altamente qualificadas se não tiverem competência técnica para poderem executar processos que para mim são críticos para o meu negócio. Exatamente. E, portanto, esse é de facto também um dos desafios, um dos problemas que as empresas enfrentam, é a falta de competências para a execução E depois entra-se aquela frase aí, mostra-me o que é que sabes fazer e não o que... Já me disseram isso, numa entrevista. Mas eu gostaria só aqui ainda a propósito da pergunta que me colocou há pouco, relativamente aqui às dificuldades e também às barreiras que existem neste processo, de tocar aqui ainda 2, 3 pontos essenciais, que me parecem essenciais. Sim, mais uma vez, eu falava na questão das dificuldades técnicas e acho que ficou aqui sintetizado, mas há outras barreiras, que, desde logo, problemas de segurança.
Basta ver. Hoje em dia a internet é quase um... Cibersegurança, está a falar de cibersegurança. Cibersegurança. Hoje em dia o ciberespaço é um campo de batalha, claramente. Não é? Vejamos aquilo que aconteceu recentemente, uma operadora de telecomunicações reconhecida, o ataque que foi alvo, os meios de comunicação os social, próprios meios de comunicação social, a fragilidade que ainda existe em muitas empresas na forma como protegem os seus dados, ou não, no caso, não é? E, portanto, esta é também aqui uma barreira que se coloca às empresas e os danos reputacionais que são provocados a essas mesmas empresas quando se veem expostas a este tipo de fenómenos. E é também um desafio, não é? É claramente um desafio. É claramente um desafio e este sim muito transversal às empresas de uma maneira geral. Vejamos que, foram amplamente mediatizados estes casos que estamos aqui a exemplificar, muito por natureza das empresas que são. Mas provavelmente o Manel já terá recebido e-mails e os famosos e-mails da Nigéria. E dezenas de mensagens, não é? Que hoje nos poderão expor. Até digo mais, aqui há pouco tempo ligaram, mas é que era da Microsoft. Pronto, isto cada vez estavam a tentar. Cada vez estamos mais. Foi mesmo na semana passada. É um exemplo muito concreto. Me telefonaram a dizer que estavam ligados à Microsoft e estava perto do computador. Perguntavam se estava próximo do computador. Exatamente. E a facilidade com que muitas vezes podemos cair nestas armadilhas, de facto, que levanta aqui um problema também de segurança e que as empresas também não podem ignorar. Eu parece-me também que outro problema que muitas empresas acabam aqui por passar tem a ver com o facto de não terem propriamente um repositório de dados. Uma base de dados, não é? Base de dados não tem repositório. Terão bases de dados, mas não terão informação centralizada num só sistema. E isto torna-se num problema quando utilizamos para nossas operações do dia-a-dia, podemos utilizar um ERP convencional. Depois, para faturarmos aos nossos clientes, utilizamos outro sistema. Para recursos humanos, utilizamos outra plataforma e, portanto, até o facto de muitas empresas acabarem por criar estes, vamos chamar-lhes, cogumelos, torna-se muito difícil que todos os dados fiquem centralizados numa só plataforma e que o acesso a estes mesmos dados por parte dos colaboradores, que é fundamental também que estejam devidamente envolvidos neste processo de transformação digital, e isso é um aspecto que ainda não tocámos e que me parece também muito importante, é que as pessoas que fazem parte de uma organização estejam comprometidas também com a cibersegurança, não é? Com a cibersegurança e com todo este processo de transformação digital. Mas o que o João está a dizer, desculpe, João, é usar o mínimo de sistemas possível, não é? Porque vários sistemas é que torna a coisa mais complicada. Não sei se é possível usar o mínimo de sistemas Sim, porque possíveis. Muitos deles não estão vocacionados para diferentes... Por exemplo, de contabilidade há um sistema muito específico. Naturalmente que as empresas de indústria têm que ter sistemas adaptados às necessidades do seu negócio, o ramo automóvel é uma coisa, enfim, mas dentro da própria empresa tentar evitar o máximo, quer dizer, também é impossível, porque dentro da própria empresa tens o sistema da contabilidade, o sistema dos recursos humanos, que tem que ser necessariamente diferente, é isso? E nós próprios no nosso Young Network Group vivemos também com estes sistemas e é uma realidade que sendo nós uma PME, também nos é particular. Portanto, mas é isto para reforçar também a questão da dificuldade que muitas vezes se coloca. E é muito importante, é um assunto muito importante e obrigado por teres trazido esse assunto, porque de facto não estava aqui no planeamento. Vamos então avançar para a parte dos apoios. Que apoios existem hoje para estimular, sobretudo, as pequenas empresas no processo da transição digital? Bom, Manel, a transição para uma sociedade digital é de facto um dos grandes pilares estratégicos que nós temos para o nosso país. É uma oportunidade que eu acredito que seja transversal à sociedade, às empresas e também à administração pública. Acho que podemos dar aqui o apoio, temos agora aqui a famosa bazuca e o PRR que resulta
aqui como uma injeção de capital na economia. E temos o exemplo dos bairros comerciais digitais e das aceleradoras de comércio digital, que são duas iniciativas que foram, uma delas já é um aviso que já se encontra concluído e, portanto, creio que se encontra agora aqui numa fase de análise de candidaturas, que será o caso dos bairros comerciais digitais. Seja, já abriu o anúncio, já se candidataram e agora está em fase de análise. Exatamente. E estes processos, agora aqui uma pergunta que me ocorre, é muito demorado este processo? Estes processos demorado, tipicamente são demorados. Repara, porque ouvimos falar que está atrasado, mas coincide não. Este processo, enfim, há aqui uma variável que parece-me que não é controlável. O que é controlável pela parte das empresas é o tempo que têm ao seu dispor para reunir a informação e para se poderem candidatar. E, tipicamente, esses tempos de resposta são muito curtos. Todo o PRR tem um prazo de execução muito curto. E é também aqui um desafio grande que se coloca às empresas, é estarem preparadas para poderem responder e agilizarem-se internamente para poderem tirar benefício e proveito deste dinheiro, destes fundos europeus. No caso dos bairros comerciais digitais, encontram-se já finalizados os processos de candidatura, neste momento aqui, portanto, em fase de análise de projetos. Muito bem. Vamos avançar aqui para a última pergunta do nosso programa de hoje. Nos últimos 2 anos, isto é uma pergunta que eu tenho feito a quase todos os nossos convidados e seguindo sempre esta temática. Nos últimos 2 anos tivemos uma pandemia, não é? E a consequente crise sanitária. Temos agora uma guerra. A verdade aqui é que com estas duas as empresas ainda não recuperaram da pandemia e agora têm a invasão da Rússia à Ucrânia. De uma certa maneira, achas que a pandemia veio acelerar a transição para o digital? Eu acredito que a pandemia tenha contribuído para acelerar ainda mais esta transição e, mais uma vez, como resposta também aos efeitos e aos danos causados em termos económicos pela pandemia, surge precisamente o PRR, onde um dos eixos estratégicos é a transição digital e, portanto, todos estes avisos que falávamos aqui, programas que tocávamos aqui anteriormente, visam precisamente acelerar este processo. Daí o nome, não é? Dos aceleradores digitais. Capacitar as empresas, as pessoas, mobilizar as empresas e as pessoas também para que acompanhem esta evolução e vejamos que são avisos que são muito direcionados também para o comércio local. Okay? Para pequenas e médias... os bairros digitais estavas a referir, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que podemos aqui... Estamos a falar do comércio local, desculpa, é o retalho, as lojas? Retalho. Tipicamente como é que lojas de rua, okay. Onde, vamos supor, um bairro digital poderá ser algo como uma determinada freguesia, dentro de uma área geográfica definida, estar toda ela cabelada com fibra óptica, com uma infraestrutura de rede que permita, através de tecnologia, perceber que eu, enquanto utilizador, tenho preferências de consumo relacionadas com determinadas temáticas e eu ser notificado através do meu telemóvel que determinado lojista tem produtos A, B ou C em promoção, por aí fora. Portanto, há muitas formas de poder beneficiar, que às vezes, olhando assim para o comércio tradicional, eu diria que é impossível, eu diria que era impossível para o comércio tradicional, e se entrarmos mais em regiões mais do interior do país, em particular em regiões mais subdesenvolvidas, seria impensável que podermos ter esta experiência de consumo sem projetos desta natureza. Passamos então por esta fase de pandemia em que de um momento para o outro quase todos nós, a nível mundial, tivemos que passar todo o nosso dia-a-dia e trabalho para as ferramentas digitais, para o Teams, para o Zoom, para tudo isso. Estamos agora gradualmente a voltar ao normal, vamos voltando ao normal gradualmente, e a pergunta que eu te quero colocar, e é a pergunta para fechar, é: acreditas que
vai haver aqui um retrocesso, ou seja, vamos voltar a ter as reuniões frente a frente, vamos continuar com o Zoom, como é que vai ser isto? Como é que vês? Eu acho que não há retrocesso. Eu acho que não há retrocesso. Eu acredito e sou fã do modelo híbrido, e acho que há uma expressão popular que diz que no meio é que está a virtude, não é? E portanto aqui também aqui me parece que é de facto no equilíbrio entre o presencial e o digital que estará o ganho. Há claramente aqui um conjunto de benefícios que foram introduzidos, ou que nos fez, ou seja, a pandemia, o facto de termos aqui um período largo de confinamento que criou um conjunto de constrangimentos a todos nós, isso é inquestionável, obrigou-nos, de certa forma, a adaptarmos a uma nova realidade, àquele novo normal que também se banalizou, mas esta adaptação que nós fomos obrigados também trouxe coisas boas, portanto, e ganhamos, em muitos casos, as pessoas falam que também ganharam alguma qualidade de vida até com o facto de poderem hoje trabalhar remotamente. Agora, não me parece também que o formato remoto ou a distância que cria e esta ausência de relacionamento social e torna-se menos colaborativo também em muitos casos, sobretudo na indústria criativa, que é uma área também que trabalhamos bastante no Young Network Group, também acredito que cria muitos transtornos, e nesse sentido a nossa visão a propósito deste ponto em particular é que, mais uma vez, o formato híbrido será o formato que estamos a adotar e que vamos manter seguramente no futuro. E é com certeza também a opção que muitas das empresas vão assumir no futuro. João, muito obrigado pelo teu tempo e por a tua disponibilidade. Obrigado, eu sei que tens tido uma agenda muito ocupada e agradeço imenso a tua disponibilidade por estás aqui nesta entrevista. Nós voltamos no próximo programa para mais um Falar Europeu.